Olá, amigos. Com o patrocínio da Santo Antônio de Energia, nós começamos esse ano de 2016, primeiro programa da série, esse aqui hoje, trazendo mais uma vez personalidades do nosso mundo rondoniano, pessoas que para cá vieram, que aqui já estavam e que fizeram e fazem a história desse estado. E nesse primeiro programa eu tenho assim um prazer muito grande, e tem coisas que são muito mais prazerosas quando você tem uma identidade maior assim com o seu entrevistado, e essa entrevista eu tenho certeza que será assim muito prazerosa para mim e para você. Eu espero realmente que a gente consiga tirar dessa figura que está aqui hoje um pouco daquilo que você não conhece. Márcia Cristina Luna, ou Márcia Luna, ou Márcia da Caerd, se você preferir, é a minha convidada de hoje. Tudo bem, Márcia? Como é que você está? Eu queria que primeiro você me dissesse como é que você recebeu esse convite para participar aqui, formar esse mosaico nosso aqui de história de Rondônia. Eu estou agora muito bem, porque você tem o poder de me tranquilizar, né? Mas no primeiro momento eu fiquei bem temerosa, mas o que é que eu vou falar de mim? Eu nem tenho essas coisas todas para contar. Tem sim, né? Mas agora com você do meu lado eu estou bem segura, bem tranquila, e espero que a gente bata um papo bem gostoso aqui. Tomara sim. Márcia, você não é daqui de Rondônia, e pelo seu sotaque a gente sabe também que não é gaúcha, né? Exato. Eu sou nordestina, né? E assim, eu sou alagoana, na verdade, mas eu estudei minha vida inteira em Campina Grande, um polo de tecnologia hoje reconhecido, né? Isso. E tenho muito orgulho, prazer de conhecer. De ter saído de lá, né? De uma das melhores universidades de engenharia, né? Você é engenheira civil? Engenheira civil. Civil. Acho que se tivesse feito um teste vocacional lá atrás, teria dado alguma coisa no direito, que eu sou apaixonada, né? Mas naquele tempo, aqueles alunos CDFs, ou eles iam para engenharia ou para medicina. Você é daquelas que ficava estudando lá na frente, sentada na frente? Eu sentava na primeira cadeira com a minha amiga Ana Lúcia, né? E assim, nós tivemos o prazer de reencontrar a turma do ginásio o ano passado, em fevereiro. Beleza. 30 anos depois, nós nos reencontramos, né? E tinha até um jornalzinho que dizia: o mundo vai se acabar quando? Aí fazia fofoca de todo mundo, e quando chegava na minha vez, dizia que o mundo ia se acabar no dia que a Márcia e a Ana Lúcia deixassem de se exibir querendo saber tudo. Então era CDF mesmo. Né? Era disputa, né? Disputa para saber quem. Disputa. Você falou de ginásio, você estudou o primário, ginásio, a admissão ao ginásio, né? No meu tempo não tinha admissão mais. Não tinha? Era científico. Gente, então eu acabo de cometer uma... eu sou bem mais velho que ela. Era científico. Aí era primário, ginásio, científico, aí escolhia a universidade, né? Perfeito. E aí meus professores de matemática incentivavam, né? A gente vai para engenharia sem saber o que é engenharia. Vai porque é bom de matemática, né? E foi assim que eu cheguei lá. Mesmo, né? Era assim mesmo. Não tinha a mínima ideia do que seria engenharia. Se eu tivesse feito o teste vocacional, eu acho que daria lá aposentado. É a parte que eu mais gosto das minhas últimas atividades. Bom, mas você estudou em João Pessoa mesmo? Estudei em Campina Grande. Perdão, em Campina Grande. Existe uma disputa, inclusive, né? Isso. Tudo que o político construir em João Pessoa tem que construir em Campina Grande, senão ele não se reelege, né? É verdade. E lá em Campina Grande eu tive a oportunidade, eu fui para lá, eu fui a Maceió, Campina Grande, conheci uma cidade, Areias, que é uma cidade histórica, né? Meu pai nasceu em Areias, né? Meu pai tinha padaria, tinha uma rede de padaria, e eu nasci em Maceió por obra do destino, porque ele tomava conta das padarias, mamãe ia atrás, e aí só nasci em Maceió. Quando eu estive lá em Campina Grande, eu vi um hospital lá que tinha vindo, os técnicos da Holanda vieram para montar aquele hospital, inclusive a parte de construção. Não sei se você chegou a ver isso. Não, acho que eu estagiei nessa obra bem grande, e depois mas eu não vi montado. Mas ele realmente é diferente. Tem laje sobre laje, uma tecnologia bem avançada. Bem avançada. Bem avançada. E tecnologia ali é com eles mesmos. Estava assistindo o Jornal Nacional e estavam falando que o Laboratório Campina Grande está estudando a Zika junto com um organismo internacional. Né? Isso. Estão desenvolvendo estudos para descobrir agora nesse
nesse caos que nós vivemos. E o interessante é o seguinte, você falou de tecnologia, tem um bairro lá que as pessoas, era mania construir adega, né? A adega climatizada. Eu não me lembro qual é o nome desse bairro, mas eu cheguei aí em algumas casas e vi aquilo ali. Bastante interessante, se bem que a parte que eu mais gostei de Campina Grande foi Bodocongó. Bodocongó é onde fica todo o centro pensante, né, de faculdade. Isso. É lá realmente, que a gente estuda. Realmente muito bom. É muito bonito. E o clima, né? Eu lembro que eu fazia física de laboratório meio-dia. E a primeira coisa que eu tinha que fazer era a temperatura. A medição dava 27 graus. Meu Deus. Era bom, né? Muito bom. Muito gostoso o clima. Bom, de Campina Grande para Porto Velho, tem alguma passagem antes por algum outro lugar? Eu queria que você me falasse a respeito de sua família. Pai, mãe, quantos irmãos? Nordestino normalmente não tem um irmão só, né? São muitos. A família foi pequena, na realidade eu e mais 2, né? E meu pai era um feminista que dizia que no dia que eu aprendesse a cozinhar ia ser o maior desgosto da vida dele. Porque ele tinha criado uma filha para ser, ele dizia, para sentar atrás do birô. Porque a gente tem um vocabulário bem rico, né? Isso. Nas palavras francesas. E a gente usa muito isso, né? Então, o birô é escrivaninha, né? Ele queria que eu sentasse numa escrivaninha e não... Atrás de uma mesa de escritório. E não encostasse a barriga no fogão. Então, por conta disso, eu não sei fazer nada na cozinha. Eu me aproveitei disso e hoje eu estou com 53 anos sem saber cozinhar. Mas, segundo eu soube, diz que você aquece uma água assim como ninguém, né? Nescafé comigo mesmo, né? E a minha filha cozinha muito bem hoje, então eu já aproveito, né? Bom, você e mais 2. Mais 2. E aí, um belo dia, a passagem para vir para cá é bem interessante. Estávamos nós, eu e a Josiclene Moura Leite, que trabalhou muito tempo na FUNASA, estávamos no ponto do ônibus, esperando o ônibus para vir para casa, e lá é muito comum em Bodocongó as pessoas darem carona para os estudantes, né? Parou um carro, encheu o carro de estudantes, inclusive eu e ela, e nós fomos conversando, ele perguntou se alguém ali estava para terminar, né? Nós falamos, nós 2 estamos terminando engenharia civil. Ele falou, vá para Rondônia. Rondônia chama engenheiro pela televisão. E a gente olhou uma para a outra, ele falou, eu tenho um irmão lá que pode ajudar vocês. Se vocês quiserem, vocês podem ir na minha casa hoje à noite, a gente liga para ele de lá. Aí eu cheguei em casa com essa história, papai ficou muito desconfiado e falou, eu vou com vocês na casa desse senhor. Aí, papai foi conosco e ele era irmão do Rigomero Agra. Aí ele fez contato com o Rigomero Agra, que nessa época era diretor do DR, e o diretor confirmou que tinha vaga, que podia levar a gente para lá, a gente podia comprar a passagem e ir. Então terminou ali aquela colação de grau, aquelas coisas todas, a gente falou com todos os professores. E Nós estamos em que ano aí? Nós estamos em 86. E aí o professor disse, vá, porque eu já tenho alunos lá que estão se dando muito bem. E aí já deu o telefone dos alunos que estavam aqui. Nós fomos na casa do cidadão novamente para dizer que já estava tudo certo. E ele falou, agora não dá mais. Meu irmão acabou de perder o cargo, não é mais diretor do DR, mas eu aconselho vocês a irem, porque lá tem emprego mesmo. A gente decidiu vir, porque já estava com a passagem comprada, estava tudo certo. Voltamos ao professor, o professor já deu os contatos e já mandou esperar a gente no aeroporto. Nós, chegando aqui, nós fomos recebidos pelo Flávio, que era engenheiro do Tribunal de Contas e não conhecia a gente, estava com a plaquinha com o nome Márcia e Josi. E daí ele deu a primeira noite de guarita para a gente e já no outro dia a gente caminhava pela esplanada das secretarias procurando quem quisesse dividir apartamento. Encontramos 2 moças que tinham alugado uma casa e queria rachar despesa. Ficamos naquele mesmo dia, já pegamos nossas malas e já colocamos nessa casa para dividir e daí começamos a distribuir currículo. Você vai ter que se lembrar um pouco mais dessas moças. Você se lembra quem foram? Eu lembro. Estão aqui ainda? Uma já faleceu e a Nice, ela mora aqui em Porto Velho, é casada com um arquiteto e de vez em quando a gente se encontra. Muito interessante. Muito interessante. E aí a gente arranjou emprego realmente muito rápido, mas era cargo comissionado. Logo em seguida a gente fez concurso público, já no governo do Bengala, né? Conseguimos ser aprovadas no governo do Bengala e nós ficamos como funcionárias da CEOSP. Isso um pouquinho antes de 90. Eu cheguei aqui em 90 e você está falando aí de 88? 88. Por aí. 88. E aí nós passamos um concurso, eu fui trabalhar com cálculo estrutural. A parte mais fria da engenharia civil. É a parte de calcular todas essas ferragens,
dos edifícios. E aí eu conheci uma turma de paraibano, fiquei na sala do Marconi Marculino, que hoje é um empresário muito bem-sucedido, do Zilto, uma série de pessoas que uns já foram embora, outros ainda estão. Aliás, paraibano tem muita gente aqui. Aprendi muito. Josi ficou na parte de orçamento. E aí, em 89, se eu não me engano, o Confúcio Moura assumiu a Secretaria de Saúde. Isso. E me convidou para fazer parte do grupo de engenheiros. E lá fomos nós trabalhar com o Confúcio, e era só no interior, fazendo toda a fiscalização de postos de saúde, de unidade de saúde. Ele não queria depender do serviço de obras, ele queria ter o próprio grupo de engenharia para fluir com mais rapidez. E nós ficamos com o Confúcio até o final da gestão à frente da Secretaria de Saúde do Estado. Quer dizer, você tem uma avaliação do Confúcio daquela época ali assim, que dá para entender quem é o Confúcio hoje, né? Ele sempre foi muito determinado, muito correto, e ele sempre quis muita celeridade nos trabalhos, né? E dali, terminando aquele trabalho, eu fiquei à disposição da CAERD para sentir o que era o saneamento, eu queria aprender um pouco mais dali. Eu entrei na CAERD em 89, logo em seguida eu já fui contratada, saí do Estado e estou na CAERD até hoje. Passei por um concurso público também posteriormente. Antes disso, eu queria citar algo. Você falou desse momento lá de 1986, 87, 88, em que os engenheiros eram contratados aqui assim, chamados pela televisão. Chamados pela televisão. Hoje pela manhã eu estava assistindo uma audiência pública pela TV Senado e o Serra, o senador Serra, estava se dirigindo a alguém lá da Venezuela, estava fazendo uma audiência pública a respeito dessa questão da Venezuela, momento econômico e tal. E ele, se dirigindo a uma pessoa da Venezuela, em espanhol inclusive, disse o seguinte: o senador Raupp, que estava do lado dele, senador Raupp, que já foi governador de Rondônia, um estado em desenvolvimento. Interessante é essa coisa, que esse estado continua em desenvolvimento tantos anos depois e chamando a atenção de todo mundo que está fora daqui do nosso estado. Quando eu estive agora na Bahia há muito pouco tempo, eles falavam a respeito disso, dessa construção das usinas aqui. Estive lá no Paraná também, a mesma coisa, as pessoas elas ficam encantadas com aquilo que está ocorrendo dentro de Rondônia. Agronegócio, eu tenho um cunhado que trabalha nessa área de agricultura e ele falando também a respeito desse assunto. Quer dizer, essa coisa de construção do Estado, ela permanece viva e atuante, né? Ainda é verdade, né? Ainda é verdade, Por que vir para Rondônia? Primeiro porque aqui você constrói uma carreira, né? Lá você é mais um na multidão. Aqui você consegue se destacar com o seu trabalho, com a sua vontade de fazer diferente ou de fazer igual, mas ainda tem muito campo para que a engenharia se desenvolva, né? E segunda coisa que eu acho mais impressionante aqui é a facilidade que você tem de ter acesso a grandes autoridades, governador, deputados estaduais, federais, na minha cidade, Campina Grande, para falar com o vereador é muito difícil. É muito difícil falar com o vereador em Campina Grande, né? São aquelas famílias tradicionais que passam de pai para filho e que são grandes autoridades. E aqui a gente tem essa facilidade de interagir com vereadores, com todos os poderes, né? Bom, na época do Confúcio Moura, como secretário de Estado, você rodou bastante o Estado, teve a oportunidade de conhecer tudo. De Vilhena Não tinha quase asfalto, eu nunca tive uma malária percorrendo, a gente tinha uma Toyota cor de terra, lembra? Lembro. E assim, o Marconi reclamava muito porque tinha muito mosquito e em alguns lugares a energia era interrompida logo cedo, né? Eu lembro que uma noite o Marconi falou, a gente só fica nessa pousada se tiver gerador. Se não tiver, a gente vai passar a noite na estrada. Eu topo, tudo bem. Aí ele perguntou para a dona da pousada, aqui tem gerador? Ela disse, tem, então vamos ficar. Daqui a um pouco a moça bateu na minha porta, entregou uma vela e uma caixa de fósforo. Eu falei, mas não tinha gerador? Tem, mas não está funcionando. Ele perguntou se tinha. E aí o Marconi, muito bravo, me fez entrar no carro Toyota. da Toyota e a gente passou a noite toda batendo a cabeça em cima da Toyota e voltando para Porto Velho. Então, assim, era o tempo todo fiscalizando obra, né? Foi um grande momento, né? O Jerônimo Santana era o governador, não é isso? Era, exato. Era o Bengala. E era um tocador de obras. Aliás, o Estado tinha saído de um tocador de obras, né? Que era o Coronel Teixeira.
acho que logo depois veio o Bengala, né? Me parece que é o primeiro eleito, não tenho certeza, mas me parece que é isso. Eu também não lembro bem, porque eu estava chegando nesse momento e entusiasmada, né? E na CAERD um grande aprendizado, né? A CAERD, eu acho que a única chefia que eu não assumi na CAERD foi a superintendência financeira, porque não tem nada a ver comigo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre CAERD, mas eu quero conversar um pouquinho antes desse ponto aí, assim, porque você foi para construir hospitais, mas para construir hospital você tem que abrir estrada, você tinha que criar cidades, enfim, essa coisa toda. Você estava nesse momento, né? Estava nesse momento de construção, né? Dificuldade de acesso, né? Muita coisa se fazendo, né? Muitas fotografias que eu não tenho mais, até me pediram, mas eu não tenho mais, mas fica na lembrança, né? Um grande momento de construção e, assim, uma grande honra naquela época trabalhar com o Confúcio Moura. Foi uma coisa bem interessante e vê-lo hoje o governador, né? E poder participar desse momento também é gratificante. Bom, você entrou na CAERD quando, Márcia? Eu entrei em 89... E, assim, era uma época bem difícil. A gente tinha 89 ainda era Bengala? Não lembro mais. Era. Bengala, ele saiu em 90. Foi um ano. Eu lembro que a CAERD que eu entrei era uma CAERD que tinha um grupo de engenharia de primeiro mundo. Eu tive o prazer de trabalhar com a Ana Cristina Estrava, que hoje está no CIPAM. De grandes engenheiros, o Jarba, tinha o Disseu Correia Júnior, que é o marido da Ana Cristina, uma equipe de engenheiros de primeira linha que, inclusive, a CAERD proporcionava mestrado em outros países, né? Então, aprendi demais com eles, foram grandes gestores. O meu primeiro chefe foi o Enéas Ferreira Filho, uma pessoa que até hoje eu tenho um respeito muito grande. Hoje eu tenho um amigo bem parecido com esse perfil do Enéas, que é o Elahá. Meu querido Jorge Elahá, secretário de Planejamento da Prefeitura. Jorge Elahá Canto, né? É uma pessoa assim, tão gênio quanto o Enéas, eu vejo um perfil bem parecido e eu me delicio com essa convivência. E eu converso com a Márcia Luna. No final do primeiro bloco, ela estava entrando na CAERD e a gente estava saindo daquele momento em que o Bengala tinha preparado o seu governo e naquela época não havia reeleição, e havia uma forte disputa eleitoral. Raup, Piana e o ex-senador Olavo Pires, falecido Olavo Pires. E naquele momento, eu estava chegando aqui, quando eu já cheguei aqui, o desfecho estava pronto e eu assisti assim os últimos momentos da campanha. Negócio de doido. Terceiro lugar, que foi o Oswaldo Piana, acabou vencendo aquela eleição e o Raup, que era um homem do DER, né? Tinha tudo para levar aquela eleição, se não fosse a morte do Olavo Pires, foi lá foi pensar direito o que queria fazer na vida. O Raup está aí hoje, senador. Enfim, uma hora dessa a gente senta aqui para ele contar a sua história também. Bom, entrar na CAERD acabou o contrato com o cargo comissionado lá da Secretaria de Saúde e você foi para a CAERD. Não, na realidade eu já era efetiva, eu tinha passado num concurso, né, no governo do estado. Eu era efetiva, eu fui à disposição da CAERD. E nessa disposição eu gostei. Disposição você queria ir, né? O estado me colocou à disposição da companhia, com ônus para a companhia, em 89. Em 90 eu já fui contratada pela CAERD e já não quis mais voltar para o estado, né? Bom, na CAERD você exerceu todos os cargos, mas eu gostaria que você me falasse daquela CAERD daquele tempo. E a gente fazia um paralelo entre aquela CAERD daquele tempo, que se dedicava muito à pesquisa. Análise de água era uma coisa assim. Eu conheci aqui uma senhora chamada Ana Bahia, se eu não me engano. Maria Bahia. Está até hoje lá. Na Uni ou na CAERD? Está na CAERD. Na CAERD. É nossa responsável de engenharia química. Tive a oportunidade de conhecer, ela é uma figura agradabilíssima, aliás. Estuda muito. Quero trazê-la aqui uma hora dessa para a gente falar a respeito das águas de Rondônia. E muita gente ali. Mas eu quero fazer, já que estamos falando de CAERD, vou fazer uma referência aqui, uma figura que me é muito grata e que eu sei que a você também. Marcelo, para mim, um funcionário padrão da CAERD. Marcelão. Marcelão. Nosso ouro, né? Como é que ele diz? Já fomos, já voltemos, já fizemos. Tudo pronto, doutora. Está tudo pronto. Bom, uma força de vontade, uma coragem, uma garra, né? Entrou ali menino, né? Mas entrou bem jovem, né? E assim, é pau para toda obra.
Assim como muitos ali, né? É verdade. Eu estou falando do Marcelão porque a gente tem uma identidade assim. Ele é bem típico, né? A identidade do caerdiano, né? É verdade. Que briga por ela, né? Tem quase 2 metros de altura eu acho... os canos de meia polegada, ele passa por eles, né? Eu até hoje, assim, eu defendo a Caerd pelo serviço essencial que ela presta à população, né? Por mais dificuldades que ela tenha, é um serviço relevante. Se de repente disserem, vamos fechar as portas, como muita gente sem conhecimento de causa de vez em quando fala. E aí, os que precisam da água tratada e que dependem da Caerd, vai fazer o quê? Qual é o plano B? Então, é uma empresa que lida com saúde pública, que tem um serviço essencial e precisa ser repensada, precisa procurar outros caminhos para achar aí uma solução de atendimento universal de água, de esgoto e que promover a saúde, porque ela não foi feita para dar lucro de maneira nenhuma. Nem prejuízo, né? O prejuízo que está aí é decorrente de toda uma situação de passado que foi se acumulando e que hoje a gente tem essa dificuldade. Vamos falar a respeito disso? A Caerd foi fundada quando, Márcia? É 69, né? 69. 69. Que, aliás, não era Caerd, tinha um outro nome. Tinha outro nome, Serviço Autônomo, né? Serviço Autônomo assim. de Água e Esgoto, um negócio, eu acho que era SAER, um nome assim. E a Caerd se transformou depois na criação do Estado, ela vira Caerd, né? Caerd, Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia. E aí os problemas decorrentes de falta de investimento, o problema da Caerd é o problema de todas as outras companhias de saneamento do Brasil, né? A maioria falida. Não estamos inventando nada, né? Sabesp, São Paulo é assim mesmo. A Sabesp que dizia que tinha tecnologia de ponta e exportava serviços, ela passou esse baque aí de falta de planejamento com essa seca que a gente chama de baque, mas assistiu, né? Os críticos mais mordados chamam de debacle mesmo, né? A coisa foi terrível. Foi, né? terrível, e eles assim estavam totalmente seguros de que eram os melhores do país, né? Mas mostraram um total despreparo diante dessa escassez do recurso hídrico, né? E era apanharam bastante. Era a empresa vitrine do Brasil, né? Era empresa vitrine. Se bem que é o seguinte, aquela empresa vitrine, ela tem lá o Rio Tietê poluído na frente dela, que desmente exatamente essa vitrine, essa vitrine. Então, como que você vai conseguir viver no superávit se você tem aí o desafio de colocar água tratada, inclusive para municípios que não conseguem sequer pagar os seus custos operacionais para a empresa, né? Então, é todo um modelo que tem que ser repensado. A Caerd é do estado de Rondônia toda, é uma empresa de economia mista e cujo majoritário é o governo do estado. Com 99,99%. Meu Deus. Das ações. Então, ela é quase toda É estatal, né? Mesmo, né? É estatal. E ela banca sua folha de pagamento e seus custos operacionais, né? Tem muita gente que acha que a Caerd depende do governo do estado para pagar a sua folha. Não é bem verdade, né? Ela sempre pagou a sua folha de pagamento, né? No momento que a gente está vivendo aqui essa crise, nós estamos aí com 6, 7 anos já, com dinheiro para fazer o tratamento de água e universalizar a água na cidade de Porto Velho. Nós ainda temos aqui gente que utiliza poço amazônico, ou poço amazônida, não sei exatamente, que é uma cacimba, na verdade, um cacimbão mal cuidado para a sua água do dia a dia, a água de beber, inclusive. Nós temos aí outras cidades do estado que deveriam ter o trabalho da Caerd. E a gente tem uma dificuldade, a Caerd não tem nenhum investimento, o que se fez até agora é muito pouco. E, infelizmente, aquele trabalho, aquele dinheiro que chegou para se fazer a universalização da água, até hoje não foi para frente. O que aconteceu? O que ocorre? Quais são os custos maiores dessa Caerd? Eu queria que você falasse um pouco a respeito dela. A Maria Bahia, sei que você não tá... a Maria Bahia, ela tem um trabalho que ela já divulgou, né? Que os poços rasos, né? Aqueles que pegam aquela água mais superficial, eles todos estão contaminados, né? A Caerd fez um trabalho de captação de recursos bem interessante lá atrás e conseguiu aprovar vários projetos. Eu vou voltar para Porto Velho, água e esgoto. Eu vou voltar aqui porque é muito importante algo que você falou aí agora e eu queria deixar isso aqui bem pronto, perfeito para as pessoas entenderem. 100%, ou seja, a totalidade dos poços que a gente tem aqui, poços rasos, mais superficiais, estamos falando aí de quantos metros? 5, 10 metros? 30, por aí assim. No máximo, 30 metros. 50, já tem problema. Porque existe aqui também um costume de poço virar fossa.
e contaminar o lençol freático. A distância da fossa do vizinho está muito próximo do teu poço. Tem toda esses canais comunicantes, né, que geram todo esse problema. Mas a CAERD conseguiu aprovar esses projetos, essas obras chegaram a iniciar e tiveram a obra de água, por exemplo, teve denúncia de superfaturamento, paralisou. Com a vinda do governador, quando o governador assumiu, Confúcio Moura, ele conseguiu que o Tribunal de Contas desse o aval para que essas obras fossem retomadas, mas existiu toda uma dificuldade de diálogo com essas empresas com relação à paralisação, aos custos dessa paralisação. Cavan e tal. E acabou que esses contratos foram encerrados. Eu achei muito, muito positivo a ida da Iacira para a CAERD. Por quê? Porque Iacira é atual presidente da CAERD, porque o PAC ele sempre foi gerido pelo governo do estado e a CAERD ficava como o futuro operador após as obras. Pode fazer uma pergunta aqui que é só uma opinião. Vamos ter que voltar no passado aí, 7 anos, época do Roberto Sobrinho. Foi certo fazer entregar à CAERD o serviço de tratamento de água naquele momento, ou deveria ter sido criada uma outra empresa ou uma outra solução? Aquela era a melhor para aquele momento? Aquela era a única solução viável para não perder o recurso. Ele estava diante de uma companhia que tinha acabado de aprovar projetos e grande volume de recursos para a capital. E ela precisava, o município, como titular, precisava reconhecer o operador. Não tinha que perder tempo procurando o operador se já existia ali ou mais nada. Ali a empresa que tinha conseguido elaborar os projetos e aprovar os recursos, né? Então, assim, teria dado tudo certo se a gente não tem todas essas paralisações e todo esse para acertar, né? Quando o governador conduz a Iacira, ele conduz para a CAERD a mesma pessoa que está operando o PAC. Isso é muito positivo, porque ela tem uma condição de visão geral. E ela é uma técnica, né? Então a gente ficou bem seguro, vai acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma que essa obra vai ser retomada e a gente vai sim ter dias melhores, porque hoje Porto Velho é a capital com pior índice no ranking, né, de saneamento. Bom, vamos voltar ainda à água, porque depois eu vou precisar falar de esgoto também, porque a CAERD é também esgoto e em matéria de esgoto a gente tem 0% de esgoto dentro de Porto Velho. Você me disse que nós teremos dias melhores, nós teremos a universalização da água. É possível, com esse dinheiro que a gente tem aí, 780 milhões ou 680 milhões, se fazer, e com as obras que já foram feitas, a gente ter a universalização da água, ou a gente vai ter ainda aquela história de poços que precisam ser feitos? O projeto aprovado, ele universaliza e ele até deixa de existir os sistemas independentes, que hoje a gente tem 18 postos operados pela CAERD. Perfeito. No projeto novo de universalização da água, toda essa água vem do Rio Madeira, é tratada, a capacidade de tratamento da estação ela é mais do que duplicada e isso vem por vários reservatórios que vão distribuir na pressão ideal. É claro que eu vou lhe perguntar. Esse é o projeto. É claro que eu vou lhe perguntar isso aqui, até porque essa história de mercúrio na água aí já voltou essa conversa novamente. Essa parte do mercúrio, dos metais pesados da água, também é analisado pela CAERD e tratado na medida em que seja possível? A CAERD, ela analisa a água que ela distribui e ela tem a coleta obrigatoriamente dos pontos mais distantes de rede, pontas de rede. Perfeito. E diariamente ela faz essa coleta, ela analisa, ela é acompanhada pela vigilância sanitária. Nesses pontos mais distantes tem que ter um residual de cloro que garanta que toda aquela água está tratada e livre de micro-organismos. Perfeito. É esse o tratamento. Mas com relação a metais pesados, não? Aí teria que chamar a Maria Bahia, porque ela é a pessoa que mais entende desse assunto, né? Eu vou pedir para você chamar a Maria Bahia, porque eu vou... Ela vai dar show. Vai, né? Vai. Eu vou precisar falar disso aqui. De vez em quando a gente fala aqui a respeito de lentes de água aqui na cidade de Porto Velho, eu vou pedir a ela para traduzir isso aqui para a gente. Além disso, eu acho que como a gente tocou nesse ponto, eu vou chamar também o Rômel, que é meu querido amigo lá da CPRM, para falar a respeito, o Rômel ou o Adame, um dos dois, para me falar a respeito da água do Rio Madeira. Dois técnicos bem preparados. Que vocês se falam, inclusive, né? Inclusive, encontro com o Rômel na academia todo dia, meu companheiro de academia. A gente tem que se cuidar, né? Tem sim, precisa se cuidar sim. Bom, água universaliza. E o esgoto? O que está havendo que... Que eu saiba, já dividiu em lotes e ela já tem, a Iacira já tem aí uma ordem de serviço para começar essa obra de esgotamento sanitário por partes. A sua pergunta anterior
se vai dar para universalizar. Eu não tenho mais esse conhecimento, porque eu já estou afastada há 2 anos, né? Aí a Cira. E a Cira vai ter que vir aqui também. E a Cira sabe explicar direitinho. Talvez pelo decorrer do tempo e atualização dos valores da obra, o índice de atendimento seja um pouco menor, porque vai encarecendo e a cidade vai crescendo, né? E com isso a obra não atinja mais aquele índice anterior, tratado lá em 2010, né? Quando a gente começou a falar disso. Água é muito barato. Eu acho que a minha conta... A minha conta é muito barata. Eu acho que a água deveria custar mais cara que a energia elétrica, até porque você tem que ter energia elétrica para fazer tratamento de água. E o que se pode fazer? O que se pode esperar? Eu estou pagando R$ 1.600 de energia e estou pagando menos de 10% disso de água. É muito alta a conta, não é? As duas. As duas. Não, mas eu acho que a gente, em termos de água, a gente poderia pagar aí. Eu não sei. Se a gente olhar mas a água é barato, pelo que a gente consome. É muito barato. É muito barato. E assim, comparando com o benefício que ela traz, né? Me diz uma coisa, quem determina a taxa de água? Isso é um acordo do governo? É uma determinação da ANA? A ANA é a agência nacional que regula os recursos hídricos, né? A prestação de serviço, ela é combinada com o ente titular, que é o município. Na realidade, a cobrança de água, ela também atende critérios de padrões estabelecidos nacionalmente com relação a dividi-la em categorias de uso. Uso residencial, uso comercial, uso industrial tem um outro valor e o uso para edificações públicas tem outro valor. E além de ser dividida por categorias, ela vai também ser dividida por faixas de consumo. Isso é feito nacionalmente. Já existe uma resolução, uma norma padrão para isso. E aí, nacionalmente, porque nós temos a AESB, que é a associação que cuida de todas as empresas estaduais de saneamento, que define esses padrões. E aí, por categoria, para que você sinta no bolso se você gastar mais. Se você consome até 10 metros cúbicos é um valor, de 10 a 20 é outro, de 20 a 40 é outro, e assim sucessivamente. É uma maneira de fazer com que você racionalize o uso da água, assim como o hidrômetro. O hidrômetro é uma medição que faz com que você respeite aquele uso. Se não tiver nenhuma medida, você pode querer usar infinitamente sem a preocupação de que aquele bem é um bem finito. Esgotamento sanitário. Bem rapidinho para a gente matar esse assunto aqui, porque eu preciso entrar na sua vida na CAERD. Eu sei que você é uma pessoa que tem um gênio difícil e que quando quer as coisas tem que ser daquele jeito que tem que ser mesmo. É cartesiana, continua cartesiana até hoje. Esgotamento sanitário, nós não teremos aqui a totalidade dele, mas teremos o quê? A princípio, 2 sistemas para a zona sul e a zona norte da cidade. Esses são os projetos que já estão aprovados e já tinham aporte de recurso. Né? E acredito que aí a Cira está começando a obra pela zona sul. Pela zona sul. A outra parte fica para um outro momento quando tiver dinheiro. Ou paralelamente, não sei como é que ela está tocando isso, porque eu realmente estou afastada. Recursos para universalização da água e para tratamento de esgoto, fora esse que nós temos aqui, que foram alocados à época pelo PAC, existem outras fontes onde a gente pode ir buscar dinheiro para fazer isso? Porque se for esperar que alguém daqui que não tem esgoto pague alguma coisa para fazer uma espécie de condomínio, isso não vai existir. Né? Eu acredito em outros modelos de gestão. Por exemplo, a parceria público-privada. Por que não? É muito diferente de privatização. Você estabelece com o ente privado um determinado horizonte de contrato, você estabelece metas... Que é o que se faz com lixo no Brasil. Estabelece, né? Metas de aumento de atendimento, de construções de estações de tratamento e, no determinado tempo, ele vai operar, ele vai receber pelo serviço dele através da taxa de esgoto, da tarifa de esgoto. A tarifa de água seria ainda da CAERD e teria aí uma maneira de avançar no tempo, porque o consumidor da ponta, ele não quer saber quem está fazendo, não, ele quer receber o serviço. Então, eu acredito muito na parceria público-privada. No meu período de presidente, eu cheguei a fazer o chamamento público, consegui cadastrar algumas empresas para estudar a CAERD, mas não consegui finalizar. Mas acredito ser um modelo bem interessante, porque eu não estou entregando patrimônio público, eu não estou mudando o caráter societário da empresa, eu estou fazendo parceria com quem tem o recurso, ele vem, faz o trabalho dele em tantos anos, tira o que for dele de ganho de lucro
e ele deixa um serviço implantado e bem avançado. Isso tem acontecido nas grandes cidades e Porto Velho não pode ficar esperando só por um modelo, mas isso aí é de cada um, é uma ideia que tem que ser aprovada pelo gestor maior, que é o governador. A gente tem aí um campo bem definido. Eu entrei nisso depois de estudar muito e estou convicta que para Porto Velho, também para o município, o prefeito pode ver com bons olhos a parceria público-privada, porque existem alguns setores públicos que precisam avançar e o poder público precisa ficar mais leve, precisa delegar mais atribuições para outras figuras jurídicas. Acredito nisso. Essa aí você fala a minha língua. Queria lhe perguntar uma coisa, gestão compartilhada, foi algo que deu certo? Era algo necessário? É algo que precisa ser revisto ou já não dá mais certo? Você me responde no terceiro bloco, que aí a gente vai dar uma passada lá para saber como é que foi sua vida na CAERD. Porque eu sei que ali tem momentos que você... Eu vi alguns momentos desse. Como amigo, eu percebi alguns momentos desse. Márcia Luna é a minha convidada de hoje. Eu estou adorando o papo. Eu espero que você também. Até porque conversar com uma engenheira, como a Márcia, que foi presidente da CAERD, a gente termina invadindo um pouco mais a seara do pessoal e a gente vai tendo ideia mais ou menos daquilo que nos reserva o futuro com relação a essa questão de água, esgoto, saneamento, enfim, que é algo absolutamente necessário. Está lembrado da zika? Do mosquito? Tem tudo a ver com isso, ou com a falta disso. Já eu estou de volta. Volto para o terceiro e último bloco, infelizmente, do nosso Papo News de hoje. Márcia Luna é a minha convidada aqui. Márcia, eu deixei uma pergunta aqui para você a respeito dessa história de gestão compartilhada. Era necessário? Precisa ser revisto? Não é mais necessário? Ou foi um erro? Mais ou menos assim. Longe de ser um erro. Naquele momento a gente precisava de uma resposta e o Sindicato dos Urbanitários, ele, junto com os empregados em assembleia de funcionários, trouxe essa proposta para o governador. Era presidente na época? Não, eu era funcionária e isso foi 11 anos atrás ou 12 anos atrás. José Bianco, o governador, a gente com 6 meses de atraso de salário, nenhuma perspectiva, e aí os empregados foram para dentro da companhia fazer a gestão. Trouxe muitos benefícios na questão interna de credibilidade, de valorização do funcionário, da organização, né? Externamente, talvez não tenha mudado muito a vida do usuário. Mas a organicidade, sim, né? Grandes. A organização, sim. E uma visão pessoal minha é que demorou mais do que o necessário, porque passou mais de 10 anos e com isso, ao meu ver, houve alguns malefícios nessa permanência no poder. Mas houve mais benefícios, porque houve aquele momento de organizar a companhia. A gente vinha de um processo bem doloroso de vários gestores com total descomprometimento com a empresa. Inclusive, eu relato 95, um ano bem doloroso, onde a gente teve 165 contratos anulados por um gestor, por falta de concurso público, e ele fez um estrago grande naquele momento porque ele acreditava que vinha uma ação judicial e ao invés disso vieram 165 ações judiciais contra a empresa e a empresa ficou desmontada porque foi operador de bomba, foi operador de ETA, foi engenheiro, foi todo mundo embora por falta de concurso. Você ficou naquele momento ali? Naquele momento eu estava naqueles 165 com 3 filhos pequenos, contra cheque zerado, sem direito a FGTS, sem nenhum poder de endividamento. Foi uma situação bem difícil não só para mim, mas para todo mundo, e naquele momento a gente teve o apoio do sindicato, né? Então, na próxima crise, quando se propôs que os empregados fizessem a gestão da empresa, era a única saída que a gente tinha, e naquele momento foi a solução para que aquela empresa não morresse ali naquele momento. Coisa difícil. Mas não foi só o seu primeiro momento difícil da CAERD, você teve vários momentos difíceis, né? Teve momentos que você... Eu sempre fui muito questionadora, e eu tenho uma das amigas da CAERD, a Débora Reis, que me acompanhou a vida toda. Ela financeira, dizia, né? Ela era a minha técnica, diretora técnica, né? A Fátima Marques é uma potência, diretora financeira, isso, né? A Débora é a Fátima Marques, quando eu entrei na CAERD, ela já era superintendente financeira, ela já tinha uma vida reconhecida. Interessante, você sabe que aqui uma fora... mulher que me ensinou muito. Aqui fora a gente chamava vocês de as Três Marias, né? É verdade, E assim, a Débora dizia, você fala demais, você tem que segurar a sua língua, né?
E assim, por isso a gente paga um preço muito alto, né? Visto como polêmica, como uma pessoa que questiona demais, né? E aí, depois dessa crise de 95, 10 anos depois, eu estava como conselheira federal suplente lá no Conselho Federal. Eu votei contra as contas do Conselho Federal. Me botaram numa comissão de avaliação de contas. Eu vi que a comissão passada tinha feito uma série de recomendações e nenhuma tinha sido cumprida e os problemas só se agravaram. Eu rejeitei as contas do Conselho Federal e a minha vida veio abaixo novamente e eu sofri assim uma grande turbulência, porque eu fui vista até pelos meus pares aqui do CREA Rondônia como uma pessoa que estava fazendo tudo isso para chamar atenção. Uma mulher de Rondônia é muita ousadia, né? Chegar no Conselho Federal e reprovar a conta, né? Então, assim, tinha um dos engenheiros, do sindicato de engenheiros, que dizia: quem você pensa que você é? Você acha que você vai mudar o mundo? Eu ainda acho, aos 53 anos, que eu posso mudar pelo menos o entorno onde eu posso atuar, eu posso melhorar. Então, eu não consegui me redimir, eu continuo sendo a mesma teimosa de achar que eu posso mudar o mundo, né? Eu, estando correta das minhas convicções, eu vou até as últimas consequências e muitas vezes eu vi a minha família penar por conta dessa minha teimosia de querer combater corrupção. Mas eu ainda sou firme nisso. Agora, você é interessante, você é uma pessoa que é... Se for falar de família aí, a gente vai mostrar aqui fotos suas aqui com a família, mas você é uma pessoa que é generosa até com aqueles que são inimigos, não diria inimigos, mas aqueles que são antagônicos às suas ideias. Caso, por exemplo, do Jesualdo, que hoje está lá em Ji-Paraná, e que foi um crítico assim... Ferrenho. E hoje está lá em Ji-Paraná, eu acho que entende já o outro lado. Aliás, o Jesualdo disse que não vai disputar a reeleição. Não vai disputar a reeleição, que pena, né? É uma pena porque fez um belo trabalho. E vocês acabaram ficando... trocando figurinhas. Nós nos tornamos amigos. Na realidade, ele hoje é meu até tutor. Eu falo que ele é meu professor, né? Porque na época que eu assumi a presidência da CAERD, no gabinete do deputado tinha uma charge, ele com uma lupa olhando a CAERD, né? E assim, ele queria CPI, ele estava revoltado porque não tinha acesso a documentações, e ali a gente começou a fazer o site de transparência, colocar todos os salários da CAERD no site da CAERD, até hoje estão lá. E terminou ajudando, né? Preparei um caminhão de documentos de 5 anos e levei para o Jesualdo e comecei. Ele estava até com o pé quebrado nessa época, ele lá de moleta, olhando e estudando os papéis comigo, e dali nasceu uma confiança. Tanto que ele assinou também o contrato de concessão de água com a CAERD na minha gestão, né? É verdade. Confiando também, como lá atrás se fez em Porto Velho, confiando que a única fonte de recurso para resolver o problema daquela adutora de Ji-Paraná que não parava de quebrar seria a obra do PAC, com o dinheiro que já estava assegurado. Então a obra começou, não tem sido fácil a luta da CAERD de Ji-Paraná por conta dessa obra que interfere na vida dos cidadãos, né? É um sistema novo que vai ser implantado, a adutora feita de aço carbono, ela rompe sem parar, é um material que não tem mais como consertar, e hoje eles estão fazendo uma adutora nova e vão celebrar aí dias melhores. E o Jesualdo foi um corajoso naquela crise toda de água em Ji-Paraná, ele veio, assinou o contrato comigo, depois com a Iacira ele assinou o contrato de esgotamento sanitário, também com recurso do PAC. Lá tiveram mais sorte, a obra não é paralisada como aqui em Porto Velho, e eles vão viver aí um momento de universalização de água e de esgoto. Aliás, mas hoje é meu amigo pessoal. Aliás, Ji-Paraná teve sorte. Teve o Bianco, que arrumou as contas daquela cidade, Jesualdo, que tocou essa prefeitura aí assim, grande gestor. Como um bom gestor. E se o pessoal de Ji-Paraná tiver juízo, o Bianco está lá de novo com um jeito de que pode ser prefeito. Está na hora dele dar adeus à vida. Acho que não, eu acho que ainda tem muito. E eu posso comemorar, assim, com muita alegria a minha passagem agora pela prefeitura, no momento em que eu sei que essa gestão, ela pegou aí uma cheia histórica, graças a Deus sem nenhum óbito, né? Ela conseguiu passar por tudo isso e agora começou finalmente a mostrar serviço. Pegou muitas obras paralisadas pelo Tribunal de Contas. Isso com certeza fez com que a velocidade não fosse a desejada, mas finalmente está se vendo aí o começo de uma grande realização de uma gestão que, apesar de todos esses problemas, tem dado aí um resultado muito grande para a população. Me diz uma coisa, você está na CEMUR, que é a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, mudou de casa, graças a Deus, porque vocês organizamos. Vocês estavam numa casa ali que era terrível. E você já tinha passado lá um pouco antes como adjunta, 10 anos atrás como adjunta. Como adjunta. Na implantação. Na implantação. Na implantação.
Bom, hoje nós temos uma série de problemas aqui na capital, e eu vou falar aqui assim bem rapidinho desse assunto, porque o problema que nós temos aqui, nós temos também nas outras cidades, a começar por Candeias, Itapuã do Oeste. Qualquer cidade tem os mesmos problemas que nós temos aqui, que são os mesmos de São Paulo, do Rio de Janeiro, de qualquer lugar. Existem mecanismos para se resolver esses problemas, por exemplo, bairros inteiros, ou então uma construção, prédio do TRE, está construído em cima de um canal. Impossível a gente conviver com aquilo. Existe... E aquela obra nunca foi licenciada pela prefeitura. É verdade. Né? E outra coisa, a gente tem bairros inteiros aqui que avançaram sobre o Igarapé e que estão lá embaixo, passando por o Igarapé passa por baixo das casas. Tem condição de se resolver isso num futuro próximo? Sim, a gente tem uma série de leis urbanísticas, inclusive todas vindas do Estatuto da Cidade, aprovadas no plano diretor, que eu fiz parte aí em 2005 da revisão, e existem remédios amargos para todos os males da cidade, para as ocupações irregulares, existe o IPTU progressivo para combater aí os terrenos de engorda, para exercer a função social da propriedade. Existe um código de postura que vai gerir toda a legislação urbanística da cidade. Existem as zonas especiais que podem ser decretadas naquelas ocupações já consolidadas que fogem a essa regra geral. A gente precisa se organizar. Esse ano é ano de conferência das cidades, vai se debater a função social da cidade. A gente também tem aí já a perspectiva de começar a revisão da lei do plano diretor e da lei de uso e ocupação do solo. Né? Você foi uma das revisoras do plano diretor em 2011. Em 2005 eu coordenei essa revisão. Perdão, 2005. Terminou em 2009 essa eu tive a oportunidade, na época o prefeito Roberto Sobrinho, eu sou uma pessoa muito interessada por esses dois assuntos, o código de postura, que na primeira página, é interessante essas coisas, na primeira página fala sobre o boto como um bem natural da cidade. O boto que habita o Rio Madeira é um bem natural. É tão antigo que você precisa rever essas 72, coisas. Né? Muito antiga. É lá do tempo O Código de Obras teve uma revisão agora recente, com apoio até do Sinduscom, né? A lei de ocupação do solo está terminando a revisão. E agora é a hora de revisar o plano diretor. A cidade mudou, ela se expandiu, ao contrário de se adensar, que era o que se queria, né? Queria se tirar mais proveito da infraestrutura já existente, não para expandir, que o poder público paga um preço alto por essa expansão. Mas precisa ter ordenamento territorial, sim, com certeza. Márcia, nós temos ali, a maior parte da água daqui de Porto Velho vem do Rio Madeira. Nós temos uma boa parte da cidade que está num local muito mais baixo e que faz divisa praticamente com o Rio Candeias. Há a possibilidade de que aquela zona, existe algum estudo, de que aquela zona lá do Ulisses Guimarães, JK 1, 2 e 3, enfim, toda a Zona Leste seja atendida com água que venha dali daquele lado, que eu acho que seria um ganho, uma captação. O projeto é todo Rio Madeira. Existia a possibilidade, tinha 3 hipóteses na época, né? E venceu essa do Rio Madeira por questões de viabilidade técnica e econômica. Se provou que era mais viável. A cidade deve crescer por lado de lá, do outro lado Precisa de todo um estudo de zoneamento, né? A gente precisa fazer essa ocupação ordenada, prever espaços de área verde, prever toda a infraestrutura. As pessoas não podem morar no local que não oferece nenhuma infraestrutura. Então, esse estudo urbanístico ele é feito na SEMPLA, do zoneamento da cidade. Eu tenho aqui um grande desafio, que é fazer a titulação dos distritos de Jaci-Paraná, de União Bandeirantes, de Nova Califórnia. Eu também preciso que se complete esse zoneamento para que possa finalizar essa titulação. Eu vou pedir que você fale especificamente lá para o pessoal de União Bandeirantes, que eu ia lhe perguntar a respeito desse assunto, quando é que eles podem ter Nós tivemos recentemente União Bandeirantes e vamos voltar lá para atualizar esse levantamento socioeconômico, para, paralelamente com isso, aprovar esse zoneamento, a questão legal da titulação e já conseguir finalizar isso ainda esse ano. E temos a histórica figura A, que é um problema de 100 anos, né? Isso. Que já tem uma boa notícia, né? A gente já tem 3 bairros aí prontos para passar para o domínio do município, e na hora que isso acontecer, já acessa aquela cobrança da União, daquela taxa de ocupação, as pessoas vão pagar somente IPTU, e ainda esse ano a gente pode conceder o título. Não será o título gratuito, porque não é de interesse social pelo perfil das famílias, né? Perfeito. Mas será um grande momento de comemoração, porque eles vão finalmente ter direito de propriedade garantido por uma escritura. Parque das Águas e Bairro Triângulo, você estava ali no momento
no momento chave em que aconteceram as coisas? Não estava ainda. Eu assumi em fevereiro, mas eu cheguei no momento que eu precisava fazer com que essas famílias fossem reconhecidas pelo Ministério da Integração. Então, no momento que eu cheguei, nós fizemos um grande mutirão, atualizamos os dados dessas famílias. Hoje eu já tenho 800 famílias reconhecidas pelo Ministério da Integração como atingidas pela cheia. Elas têm direito à gratuidade da habitação e elas têm direito também a uma faixa de renda maior, até R$ 3.275 para serem atendidas. Parte do triângulo já morreu. O resto vai morrer ou ele vai ficar como... É uma área que precisa ser recuperada ambientalmente, né? E não mais habitada. Então é o desafio. Agora que eu estou concedendo as moradias, meu compromisso com o Ministério da Integração é voltar e fazer a demolição das casas. E aí eu estive com a doutora Flávia do Ministério Público do Estado, na Promotoria de Urbanismo. Vamos conversar juntos como é que a gente faz essa demolição, porque quando a gente concede a moradia para as famílias e você volta para demolir e a família já assinou até o termo de autorização, você já encontra outra família lá morando. Quando não a mesma, né? Quando não um pai, um parente, né? Verdade. Então, assim, eu preciso que o Ministério Estou vendo isso aqui no bairro da Balsa, nem no bairro Porque Panaí. a gente está querendo combater a especulação imobiliária, a gente está querendo combater o déficit habitacional, a gente não quer que essas pessoas corram risco de morrer, então a gente precisa levar a sério essa ação de demolição. Bem rapidinho, considerando, já estamos encerrando mesmo, mas considerando todas as casas que foram feitas pelo governo do estado, pela prefeitura, pelo Minha Casa Minha Vida, enfim, esse conjunto de habitações que foram ou que estão sendo feitas, quanto ainda falta em termos de moradia para Porto Velho? Qual é o déficit agora? Nós ainda temos para entregar esse ano, que estão prontas, 7.000 e tarará de habitações prontas, né? Essa seleção, ela está obedecendo criteriosamente editais que estão divulgados na mídia com a maior transparência, né? E a gente, para o ano que vem, ainda tem o Cristal da Calama, que são 2.400 unidades, ainda tem o Morar Melhor, que são também 2.000 unidades, e tem parte do Orgulho do Madeira, que aí não é prefeitura, é estado. A gente dá o apoio na seleção das famílias, que são 4.000 unidades, agora que entregaram 700. Então, o momento é único, é a oferta de habitação para as famílias que realmente precisem. E também estamos preocupados com a questão da segurança. Criamos um programinha lá dentro da CEMU, de forma que a gente não seja vítima de fraudes. Tá. Vai ficar faltando casa ainda, quando entregar todos esses? Vai sim, a gente vai fazer um chamamento público agora, no próximo mês, Estado e Prefeitura, vamos criar um banco só, o Banco de Demanda Habitacional de Porto Velho. Esse banco vai valer por 2 anos. E só as pessoas que não entraram agora nesse momento bom, mas que ainda estão precisando, nós vamos fazer esse banco de dados para provisão de habitação e vamos trabalhar durante 2 anos com essas famílias. Bom, a gente está encerrando, eu guardei esse momento. Mais o dia todo. Eu também, eu ficaria assim. Eu guardei esse momento aqui para a gente falar a respeito de uma figura que vai tirar a carteirinha da OAB agora. Você tem 3 filhos, não é isso? Tenho 3 filhos, um já é advogado, né? Muito me orgulha, é o primogênito, é o rapaz que toma conta da família inteira, ele é muito sério. Até da mãe? Até da mãe, ele que faz os decretos lá em casa e eu só obedeço, né? Isso. O Felipe, né? Tem o Rafael, que é um cara mais tranquilo, mais brincalhão, puxou meu pai, é o arquiteto, o único que quis vir para o meu lado, né? E a Raíza, que mudou minha identidade, né? A Raíza, ela terminou direito na Uni, agora está estudando para a OAB, vai fazer ainda a prova. Mas eu deixei de ser a Márcia Luna para ser a mãe da Raíza, né? Então eu já estou conformada, porque ela é muito popular. Festa, né? Ela é muito popular. A Raíza é essa que vocês estão vendo aí agora. A Raíza é exatamente essa festa aí, assim, popular. É uma festa mesmo, né? É uma festa. Ela gosta de festa, ela tem muitos amigos. Quando ela faz uma festa íntima, ela chama 80. É coisa bem íntima mesmo. Eu fico imaginando uma formatura, como é que deve ter sido. 1.000 pessoas somente, assim, pequeno, petit coisa comitê. Pequena, bem... Márcia. Obrigada. Foi um prazer muito grande. Tudo, tá? Muito obrigada. Eu te recebi assim aqui com um carinho muito grande.